Bom dia, bom dia. Ok, já estamos ao vivo. Claudinha, bom dia. Olá, Claudiana, Dona Nájila. Bom dia para vocês, bom dia Mari, bom dia Rodrigo. Vou colocar aqui o nosso texto de hoje, Gênesis 39. Capítulo inteiro, 39, do 1 ao 23, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Do 1 ao 23, mais um textão. Gênesis 39, do 1 ao 23. Nádila, bom dia. Deixa eu fixar o meu comentário aqui. Dani, bom dia. Dani Fairbanks, bom dia. Beta, bom dia. Andréia, quem mais? Valentine, bom dia, moça. Essa aí é a minha ovelha mais novinha aqui do grupo. Bom dia, princesa. Quem mais? Feitosa Gustavo. Grande Gustavo Feitosa, irmão da Marcela. Deus te abençoe, querido. Bom dia, bom dia. Manu, bom dia para você também. Eu aprendi com a Manu como é que faz bom dia em linguagem de Libras e me enrolei, não lembro mais como é que é, Socorro, bom dia, Socorro. Não sei se a mamãe está vendo também. Se tiver, vou dar uma acenada aqui para Socorro, para Manu. Maravilha, gente. Vamos dar aquele tempinho para a turma aí entrando. Camilinha Bezerra, Fabiana Galvão, Conceição, direto da Itália. Bom dia, Valéria. Quem mais? Cleiton, Laís. Bom dia, gente. Vamos acenar aqui também. Tchau. Maravilha. Tice, bom dia, Tice. Deus te abençoe, querida. E Margarete, bom dia, tia Margarete. Beijo. Gente, vamos começar então. Hoje tem um textão, capítulo 39 do livro do Gênesis. Não sei se tem alguém chegando pela primeira vez aqui. Nessa live a gente está seguindo temas do livro do Gênesis, entendendo os princípios, né? A palavra Gênesis significa princípio. E é isso, a gente não está preocupado muito em expor versículo por versículo, mas sim de perceber os temas que estão embutidos aqui na leitura bíblica. Então, nós já começamos a leitura da narrativa da história de José do Egito, muito bonita, uma das histórias mais dramáticas e bonitas do Antigo Testamento, e a gente está nela agora. Segunda-feira passada a gente leu uma inserção que tem nessa narrativa, que é a história de Judá, irmão de José, e sua nora chamada Tamar. É uma história bizarra, mas com uma grande mensagem por trás. Está lá no YouTube da igreja, está no IGTV aqui também, se você quiser ver e não viu segunda-feira, vale a pena. Mas vamos começar agora capítulo 39 do livro do Gênesis. Eu vou ler o capítulo todo, tá? Fixado aí do verso 1 ao verso 23. Vamos lá? Eu vou ler, presta atenção na leitura ou acompanha comigo, tá? É um texto longo, você conhece, mas vale a pena a gente relembrar. Vamos lá, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José, tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?
Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E continuando o verso 13. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. A mulher era sem vergonha, cara de pau. Verso 16. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José, Potifar, chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: Foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Maravilha. Vamos orar então? Feche os seus olhos comigo. Vamos orar juntos. Santo e querido Deus, te louvamos por mais um dia que começa, por mais um texto da tua santa palavra que nós lemos e oramos, Deus, para que saibamos ouvir a voz do teu Espírito agora, ensinando aos nossos corações como vivermos vidas que nos levam a sermos mais parecidos contigo. É isso que queremos, Deus, esse é o nosso objetivo. Ensina-nos, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Aqui é como eu disse, né? Nós estamos no início dessa que é conhecida como uma das mais belas histórias de redenção, de sofrimento com bênção do Antigo Testamento, a história de José do Egito. E aquele acabou de passar de mão para mão, ele saiu da mão dos ismaelitas que o compraram, dos seus irmãos, e foi vendido para a mão de Potifar, um oficial da guarda real de Faraó, que passa a tê-lo como seu escravo. E aí começa a dizer o seguinte, no verso 2, já é um primeiro tema importantíssimo para a gente ver. O Senhor estava com José. Para aqui e deixa essa frase virar uma pergunta no seu coração. O Senhor estava com José. O Senhor está comigo? Aqui não se trata apenas a respeito daquela companhia que protege, né? Não, Deus está contigo, vai firme que Ele está contigo, Ele vai abrindo caminhos, etc. Não é apenas isso. Quando diz aqui, o Senhor estava com José, é aquela coisa de dizer que Deus está ali abrindo os caminhos, aplainando, né, as veredas e abençoando, e a continuação deixa isso muito claro, porque diz, de modo que José prosperou e passou a morar na casa de seu senhor. Um escravo não morava na casa do senhor, mas esse escravo aqui era diferente, porque o Senhor estava com ele e ele passou então a morar dentro da casa de Potifar. Vai uma pergunta, é essa a relação que você tem com Deus? O Senhor está contigo, Ele caminha contigo, você vê Ele abrindo caminhos, às vezes batendo uma porta na cara e dizendo não é por aqui, porque isso é essencial. Se a gente quer viver uma vida plena e abundante, é essencial que a gente diga assim, Senhor Jesus, vem estar comigo como o Senhor esteve com José, mas não é apenas estar comigo numa pegada meio mística, né? Vai me protegendo, vai me dando livramento, não é só isso. Eu quero estar contigo, eu quero ser estimulado a seguir nos caminhos certos, mas eu quero ser repreendido quando eu pegar os caminhos errados. Aqui o texto diz que o Senhor era com José
e por isso ele prosperava em tudo o que fazia. Aí continua, e no verso 4 diz que Potifar, vendo que o José, tudo em que ele colocava a mão prosperava, a casa do Potifar prosperou, o Potifar coloca o José para ser administrador de todas as suas propriedades, na casa e no campo. E aí o verso 4 diz que Potifar deixou ao cuidado de José a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Gente, aqui tem um princípio muito legal acontecendo aqui, que você vai lembrar também do livro do Gênesis, só que lá atrás. Vamos lá, José era dono da casa? Não, o dono era Potifar. Só que José tinha autoridade e responsabilidade sobre tudo na casa? Sim, porque ele era empregado, mordomo e estava a serviço de Potifar. Aqui é uma alusão ao que Deus fez com o primeiro homem que pisou sobre a terra, chamado Adão, e deu a ele autoridade e responsabilidade sobre tudo o que estava no jardim. O homem era dono do jardim? Não, o dono era o Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, Elohim. Ele é o Criador e dono de tudo. Só que o homem foi posto no jardim como um mordomo, para cuidar e fazer prosperar tudo aquilo em que ele punha as suas mãos. Olha como está acontecendo aqui. O José virou um empregado de confiança de uma casa e passou a ter autoridade, e junto com toda a autoridade vem o quê? Responsabilidade. Passou a ter responsabilidade sobre tudo que estava ali ao redor dele no seu local de trabalho. Uma mensagem importante, você acabou de responder a pergunta que eu te fiz, o Senhor está contigo? Provavelmente você deve ter dito assim, sim, está, ou então pelo menos assim, está e eu quero que esteja mais. Se essa foi a sua resposta afirmativa, saiba que quando Ele te abençoa, não é apenas para o seu bem pessoal, mas é para você ser um bom mordomo de tudo que está ao seu redor e que está debaixo da sua responsabilidade de gestão. Sejam seus filhos, seja o seu casamento, seja a sua vida pessoal, a sua saúde, você cuida da sua saúde, isso faz parte dessa boa mordomia, que José está sendo um exemplo aqui para a gente, do seu trabalho, dos itens do seu trabalho, dos relacionamentos no seu local de trabalho ou no seu local de estudo. Está entendendo como a fé ela é abrangente? O Senhor estava com José. E aquele que era o dono de tudo onde José habitava, isso é muito simbólico, confiou a José a responsabilidade de administrar e de fazer florescer e abençoar tudo que estava ali naquele microcosmos onde José tinha a ingerência. Então fica uma lição sobre mordomia. Deus confiou, assim como Potifar confiou tudo que tinha a José, o seu bom mordomo, o seu bom escravo, Deus confiou às nossas mãos e debaixo da nossa responsabilidade as coisas do nosso cotidiano, que estão sob nossa gestão, ingerência e, portanto, responsabilidade. Façamos, pois, sempre o melhor. O Martinho Lutero foi quem disse como é que um trabalhador deve levar o seu trabalho, um trabalhador cristão. E ele diz assim, fazendo o melhor trabalho possível. Então, gente, o José prosperava porque o Senhor era com ele, e isso fez não apenas com que ele enriquecesse, porque o texto até nem deixa isso claro agora, mas fez com que ele fosse reconhecido pelo esmero, pelo cuidado, pela excelência com a qual ele cuidava de tudo, e por isso prosperava. Amém? Vamos seguir aqui então. O verso 6 fala sobre outro ponto dessa prosperidade de José. É algo que para nós não faz tanto sentido, mas isso é importante para a cultura dos povos antigos. Verso 6 diz que o Potifar deixava aos cuidados de José tudo que ele tinha, não se preocupava com nada, exceto com sua própria comida, e aí diz assim, José era atraente e de boa aparência. A beleza física era um sinal da bênção dos deuses. Você lembra que quando o rei Davi ele é apresentado na história, lá no livro de Samuel, diz que ele era um jovem de boa aparência. A bênção de Deus estava sobre ele. Naquela época não havia tratamentos cosméticos, né? Não tinha tanta preocupação
com a aparência física, não tinha sequer filtros do Instagram. Então, quando alguém era assim, vamos colocar entre aspas, né, pela sorte, era de boa aparência, tinha figuras simétricas e encantava a todos quando chegava, isso era um sinal da bênção de Deus. Então diz que essa atraência e boa aparência de José, mais uma evidência da prosperidade de Deus, colocou ele numa cilada. Porque fala aqui que depois de certo tempo, a mulher do Potifar, a mulher de seu senhor, essa mulher aqui cheia da pombagira nela, viu? Né? Não é mole não. Venha, deite-se comigo, e começou a cobiçar o José. Aí o José começa a dizer para ela algo muito contundente, fruto de um coração íntegro. Diz assim, o meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, tudo ele deixou aos meus cuidados, ninguém nessa casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, que é propriedade exclusiva dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E aqui nesse final do verso 9 tem uma outra lição importantíssima para nós. José olha para a mulher que estava puxando ele pelas bitacas aqui, querendo levar ele para a cama. Vamos pensar o seguinte, olha, o Potifar era um alto oficial da guarda de Faraó. Ele certamente tinha uma mulher muito bonita. Apesar de dizer que naquela época não havia tratamentos cosméticos, na verdade havia, não a maquiagem como a gente conhece hoje, né? Tampouco os filtros, mas tinha tratamentos com óleos, perfumes e rejuvenescedores, a lama do Mar Morto, né? Em outro contexto, mas no Egito tinha também aquela preocupação estética, especialmente com as mulheres dos oficiais reais. A gente está supondo aqui com muita chance de acertar que essa mulher é uma mulher bonita. E ela puxa o José com a evidência da bênção de Deus na sua beleza física e quer levar ele para a cama. Aí o José dá um chega para lá nela e diz assim, essa frase ela é muito importante para nós. Como poderia eu cometer ato tão perverso e pecar contra o meu Deus? José fala duas coisas ao se referir a transgressão que a mulher queria que ele fizesse, levando-a para a cama. Esta transgressão de adulterar com a mulher do seu chefe, ela era ao mesmo tempo um ato perverso contra o Potifar, o seu chefe, e ela era um pecado contra o seu Deus. E isso daqui é importante para a gente entender, que nenhuma coisa que a gente faz que seja errada, um deslize ético, uma traição, uma surrupiada no dinheiro público ou pequenas coisas, qualquer falha moral em que você agride a confiança do outro, uma mentira contada, nada disso é apenas uma ofensa contra o outro, contra o dinheiro público, contra a pessoa para quem você mentiu. Ela é, ao mesmo tempo que é a ofensa, ela também é um pecado contra Deus. É muito importante isso, gente, porque às vezes a gente acha que assim, não, cometi um deslizezinho, besteira, eu vou lá, refaço, peço desculpa e tal, e está tudo certo. Não, foi um deslize, ofendeu a pessoa, sim, mas o texto aqui usa a conjunção que é de adicional, é acréscimo. Então, além de ser um pecado e uma ofensa contra o outro, também é um pecado e uma ofensa contra Deus. Não existe separação. Não tem essa de você pecar contra o seu irmão e dizer que está em paz com Deus. Presta atenção nisso. É João quem nos fala, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se não é capaz de amar o seu irmão a quem você está vendo? Então cuidado com essa incoerência, com essa espiritualidade incoerente que não junta o que crê naquilo que faz, porque o José deixa esse princípio claro para a gente. Se a gente diz que ama a Deus, esse amor está evidente nas minhas relações. Se eu peco nas minhas relações contra o próximo, eu estou pecando também contra Deus. Então José diz isso aqui para ela, olha, levar a senhora para a cama, seria primeiro uma agressão contra a minha própria integridade, seria uma desfeita com o meu Senhor que me quer muito bem, que me confiou tudo nessa casa, exceto a senhora, e seria um pecado contra Deus. Então o deslize e o pecado, ele é sempre um ato de ofensa com múltiplas ramificações para os céus e para o próximo. Tá claro isso, gente? Muito importante.
Não entre nessa hipocrisia de uma espiritualidade superficial que acha que pode estar cometendo deslizes, inveja branca, mentirinha sem ter nem para quê, ficando intrigado com o irmão e achando que estará em paz com Deus. Uma coisa afeta a outra e vice-versa. Ficou claro? Que Deus fale ao seu coração. E aí diz que o José, no verso 12, a mulher agarra ele pelo manto, não se dá por vencida, pega ele pelo manto e diz assim, é agora, deite-se comigo. José olha para um lado, para o outro, não tem ninguém para testemunhar aquele ato como é que chama hoje, a linguagem hoje, de violência sexual? Não, oh Jesus, me fugiu a palavra aqui, quando o chefe dá em cima do funcionário, né? É assédio, né? Não tem ninguém para testemunhar aquele assédio ali, assédio sexual. E ele se vê encurralado. Aí o que é que o texto diz que ele faz? Está aqui no final do verso 12. Ele fugiu da casa, deixando na mão dela o seu próprio manto. Aqui é um último princípio que eu quero considerar com vocês. Tem vezes, gente, que a tentação vem, a situação vem, ou a ofensa, a resposta vem na ponta da língua, e a gente sabe que se a gente quiser depender da nossa própria vontade ou da nossa própria força, é muito provável que a gente acabe caindo. Vamos pensar aqui o seguinte, o José era um homem jovem, ele tinha algo que na época nem se conhecia, mas que a gente hoje sabe bem o que é e conhece o seu poder, chamado de hormônios. Possivelmente o José estava na carga hormonal ali top. A mulher possivelmente era uma coroa enxuta, parecia ser bonita, pelo contexto histórico. Provavelmente, vamos explorar aqui apenas a título de ensino para nós hoje, provavelmente essa era uma tentação difícil de um jovem como José escapar. Se ele quisesse ainda, você lembra que logo antes ele conversa, ele chega para ela e diz, vai ser uma ofensa contra o meu Senhor, um pecado contra o meu Deus, ele ainda estava na base da conversa. Só que agora a coisa chegou às vias de fato, ou vai ou racha. E nesse momento José não tenta conversar de novo. Ele não tenta chegar para a mulher e dizer, olha, peraí, senta aí, vamos aqui conversar de novo. Já te expliquei uma vez, deixa eu te dizer de novo. Não, ele não faz isso. O que o texto diz? Ele foge. E isso me faz lembrar um texto que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Ele está falando sobre o poder de corrupção das riquezas, como as riquezas têm o poder de corromper o coração do homem. E ele chega para Timóteo e diz assim, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Existem situações em que o homem de Deus ou a mulher de Deus precisa ser conhecido não apenas por aquilo a que ele resiste, mas também ele pode e deve ser conhecido por aquelas coisas do que ele foge. É honrado ter a humildade de reconhecer, se eu continuar tentando resistir isso aqui, uma hora eu quebro. E então a atitude mais sábia é fugir. Tu, porém, foge dessas coisas. O José foge aqui e sai até no prejuízo, porque o texto diz de maneira emblemática que o manto fica na mão dela. Então, às vezes, fugir é um caminho aparentemente de se acovardar, é uma rota onde vai gerar algum tipo de prejuízo, mas não tem problema. Ele perdeu o manto, mas não perdeu a sua integridade. Ele deixou um objeto na mão da tentação, mas permaneceu com seu coração íntegro nas mãos do Todo-Poderoso. Percebe, gente? Vale a pena fugir. Aqui no caso dele era uma tentação sexual, mas qual é a sua realidade? Que tipo de tentação é aquela que você sabe que lá no fundo, se você insistir muito em tentar resistir, é capaz de você quebrar e cair? Como eu falei, às vezes é relacionado a dinheiro, às vezes é relacionado a poder, às vezes é relacionado ao sexo oposto, às vezes é relacionado a uma palavra. Tem gente que não se controla e que quer responder na raiva na mesma hora. Você vai ofender seu irmão e vai pecar contra Deus, não se separa uma coisa da outra. Então, às vezes é melhor, sabe como é que a gente foge de dar uma resposta? É se calando. É engolindo. Ah, pastor, mas aí eu vou ficar no prejuízo, aí ele vai achar que eu sou trouxa. Qual o problema? O José ficou no prejuízo. E o texto continua dizendo que Deus era com ele
No momento certo, o Senhor lhe honra. Anote essa frase aí, ó. Não se preocupe com a sua reputação. Preocupe-se com o seu caráter. A sua reputação, Deus conhece. Preocupe-se com o seu caráter. Então, mais vale você perder algo, ser considerado trouxa, ser considerado alguém que cala, que levou o desaforo para casa. Fique tranquilo, Deus conhece o seu coração. Fugir é melhor do que tentar resistir a algo, do que a gente sabe que um dia cai. Amém, gente? Está claro isso? Glória a Deus. E para a gente terminar, uma repetição aqui. E sempre que você vê uma repetição, especialmente nos textos antigos, você presta atenção nela, porque vale a pena tirar um ensino. Lembra que eu te falei que o Potifar encarregou tudo o que tinha na casa para José, porque ele via que o José prosperava tudo. Aí o José aqui agora, ele é preso, porque o Potifar se sentiu ofendido. O cara, aparentemente cantou a mulher dele, segundo o relato da mulher aqui. Só que tem um detalhe, viu, gente? Parênteses. Nessa época aqui, uma ofensa dessa real contra a mulher do chefe era pena de morte. O texto diz que o Potifar não só não mandou o José para a forca, como também não botou ele numa masmorra fedorenta. Diz o texto que ele foi preso, e preso na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. Então, assim, tem um Potifar aqui que talvez conhecesse a mulher que tinha. A mulher está me contando isso, mas espera aí, deixa eu dar aqui o benefício da dúvida, eu não vou matar o José não, deixou ele lá na prisão do rei. E aí olha a repetição que eu estava falando aqui no verso 22. Quando o José, o Senhor estava com ele dentro da prisão, e ele começa a prosperar, ele cai na simpatia do carcereiro. E o verso 22 diz que o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Mais uma vez, o capítulo 39, esse trecho, ele começa dizendo que o Potifar percebe que o Senhor estava com José e o abençoava, e por isso Potifar encarrega José de todos os seus bens. E o capítulo 39 termina dizendo que o carcereiro viu que o Senhor estava com José e encarrega José dos seus bens ali. Quais eram os bens do carcereiro? Eram os presos, eram aqueles que estavam no cárcere, era a responsabilidade do carcereiro. Então, o texto começa e termina, é como se fossem assim dois colchetes. Começa dizendo que aqueles que são abençoados por Deus, Deus os coloca com responsabilidade sobre o mundo ao seu redor. E termina dizendo que aqueles que são abençoados por Deus, seja onde for, no palácio ou na masmorra, Deus o coloca encarregado sobre aquele mundo que está ali naquele momento ao seu redor. Que lição importante para você. Deus te colocou numa família, num trabalho, num ambiente social, onde Deus te colocou. Ele te abençoa para que você seja bênção sobre este microcosmos, sobre esse mundo que está aí girando ao seu redor. Importante isso, essencial isso, para vivermos o verdadeiro chamado do Senhor em nossas vidas. Amém e amém. Quero terminar com uma oração e que você faça comigo essa oração, porque será uma oração de envio, que você abrace essa verdade de que você é um abençoado, o Senhor é contigo, para que você possa ser responsável e abençoador de tudo ao seu redor. Feche os seus olhos agora, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra desafiadora. Muito obrigado por esse dia que começa e já começa com uma mensagem dessa, Deus. Queremos seguir nos passos aqui do José, que é um exemplo para nós do que Cristo foi, alguém que caminhava com o Senhor, e porque recebia essa bênção do Senhor e empenhava toda a sua dedicação em tudo que fazia, via tudo que fazia prosperar, e por causa disso, Deus se comprometia em abençoar o mundo ali ao seu redor. É o que nós queremos ser e fazer, Deus. Pessoas que são bênção dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. E assim como José foi bênção numa situação adversa, que era na injusta prisão a qual ele acabou indo, que nós também busquemos ser fonte de bênção em condições, às vezes,
indesejáveis, lugares que a gente nem queria ter ido, mas acabou indo, crise, doença, seja o que for, que ali a gente busque no Senhor forças para sermos fonte de bênção. Que assim seja, meu Deus. E eu quero abençoar teus filhos e filhas que estão nessa transmissão agora, outros que irão assistir depois, para que possamos ir mundo afora, no poder do Espírito Santo, abençoando a tudo e a todos. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus, e juntos dizemos amém e amém. Maravilha, pessoal. Deus abençoe vocês. Deixa eu religar o ar-condicionado aqui, que está um calor horroroso. Gente, vamos divulgar aí nossa palavra de hoje. Vai ficar aqui no IGTV. No título do IGTV vai ter o link para o vídeo do YouTube, se você quiser compartilhar pelo YouTube, ok? Deus abençoe todos vocês. Teve gente entrando e saindo. Tem um amigo meu da Jocum lá dos Estados Unidos. Será que ele está me vendo aí ainda, hein? O Jeremy deve ter saído, vendo eu falando aqui em português. O cara não sabe nem para onde é que vai o português. Esse cara tem uma história muito legal. Ele se casou com uma menina que fez a escola da Jocum lá com a gente. Foram para... Onde que ele foi, meu Deus? Foi em um lugar na África do Sul e depois se mudou para uma região perto lá da África do Sul e fundaram uma ONG chamada 10,000 Homes, 10 mil casas. É uma ONG que busca recursos financeiros dos Estados Unidos, das igrejas parceiras lá, e eles constroem casas mesmo de alvenaria, coisa linda, e eles alcançaram a meta de 10 mil casas, já deve fazer uns 15 anos que eles moram lá, um casal massa, o Jeremy e a Jennifer. Um abraço para eles, se eles estiverem aí. Deus abençoe vocês. Vou desligar aqui, subir tudo para o YouTube. Um abraço, tchau, tchau.